Transatlântica. É a próxima. Transatlântica? Personagem... Atlântica? Porque são personagens que circularam. Ô, gente, desculpa aí, mas já entrou no ar. Muito bem-vindo, vocês que estão nos assistindo ao Sempre um Papo. Eu inventei essa maldade técnica aqui agora de começar sem avisar. É ótimo, desde que um convidado não fale um palavrão, como numa semana retrasada falou. Eu falei, cala a boca, tá no ar. E desde que o convidado não faça besteira, que nem o Guedes hoje, né? Que falou um monte de besteira, que não estava sendo gravado. Critério 1 para os nossos convidados é não ser burro. Pronto, falei. Não convidar o Guedes, pronto. Então, por aí. Gente, muito boa noite, boa tarde, bom dia, quem assistir essa live logo depois que ela for ao ar. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo em Casa. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma ampla estante com diversos livros. Mas que nem para o Sempre um Papo nem tão é complicado assim, porque há cerca de 25 anos a gente faz as transmissões para o digital. A gente antes, no começo, começou ao vivo no Facebook, depois começou a gravar e colocar nesse ambiente que você está assistindo, que é o YouTube. Aí no YouTube do Sempre um Papo tem quase 500 programas gravados ao longo desses 25 anos com escritores brasileiros e internacionais, em especial os portugueses, né, Lília? Que faz parte já do nosso afeto, nós conseguimos transportar, né, esse mundo da literatura brasileira, portuguesa contemporânea, portuguesa e africana, contemporânea para cá, né? Já faz parte do nosso grupo de afetos. Mia, Gualusa, Jaque, tantos outros, né? Então, muito boa noite, obrigado pela presença. Hoje, o nosso tema é este volume fininho, que, como diz Fernando Sabino, para em pé. Fernando Sabino dizia que livro bom é um livro que para em pé, né? Isso aqui, ó, tô sem as mãos, hein? É esse livro, Enciclopédia Negra. Afonso mostra o livro Enciclopédia Negra, de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Moritz Schwartz. Beleza? Eu tenho presentes Lília Moritz Schwartz, amiga de vida inteira. Flávio dos Santos Gomes, boa noite, Flávio. Boa noite. Muito obrigado pela presença. O repórter, historiador e professor Flávio dos Santos Gomes está sentado em uma sala de paredes brancas. Jaime Laureano, muito obrigado pela sua presença conosco. Agradeço, Afonso, muito obrigado pelo convite. Estar aqui com meus companheiros, parceiros. O artista visual Jaime Laureano está sentado em uma ampla sala. Ao fundo, há plantas como decoração. Maravilha. Bem, a Enciclopédia Negra é um projeto que se estende além desse próprio livro. Vai para a exposição, que vai abrir na Pinacoteca agora, acho que semana que vem, se não me engano. Mas eu queria dar a palavra para a Lília fazer uma breve apresentação da Enciclopédia Negra. É o quê, Lília? 10 anos de trabalho? 5 anos, 6 anos? É muita coisa, né? Aliás, antes disso, é uma ideia, nós já conversamos isso um dia, é uma ideia genial. Esse é um projeto antigo, né, Flávio? Flávio muito generoso, sempre logo depois que eu publiquei. A professora e escritora Lília Schwartz está sentada em frente a prateleiras repletas de livros. O Flávio me ligou e falou, vamos fazer uma história da escravidão. Nós chegamos a fazer um projeto, né, Flávio? Mas tomamos consciência que seria um capítulo dedicado a um historiador diferente, cada capítulo. E aí resolvemos fazer primeiro o Dicionário da Escravidão e da Liberdade. Quando nós chamamos colegas, né, eu sempre digo que cada capítulo dá o spoiler de um livro de história, né, porque falamos de todos os temas com essa rica historiografia da escravidão, chamamos o Jaime. E o Jaime, ele primeiro fez uma capa tão boa que ele virou o Verbete 51, uma boa ideia. E além do mais, toda vez que a gente vai fazer o lançamento, você vai ver, Afonso, o Jaime rouba a cena, como diz o Flávio. Então, a gente falou, antes dele roubar mais a cena, vamos convidá-lo. Não, brincadeira. Juntos, nós tivemos a ideia da enciclopédia. E porque nós sabemos bem que é mais fácil a gente falar de 1 milhão de pessoas, de um evento de 1 milhão, do que de uma pessoa, de uma alma, de uma experiência. E falta muito disso, e sobretudo faltam retratos de pessoas negras, né? Então, acho que é um projeto bonito, que é um projeto com muitos braços. Agora, no dia 1º, nós abrimos uma exposição
Jaime, eu, Flávio, nós chamamos 36 artistas, né, que fizeram, na enciclopédia, no livro, aparecem 36 retratos, mas na exposição na Pinacoteca, que abre esse sábado, Dia do Trabalho, são mais de 100 obras, e vem aí outras coisas, vem Vidas Negras, que é um volume feito pelos NEABs, organizado pelo NEAB de Cachoeira, que vai trazer vidas negras do Brasil todo, e outras surpresas por aí. Vamos distribuir para as escolas públicas 2.000 kits com 12 posters, com 12 biografias, para que as escolas, enfim, fiquem cheias, né? E a ideia qual é? É descolonizar a nossa imaginação, né? Mas deixo agora para os meus amigos, irmãos, colegas aí falarem mais. Flávio, rouba a cena, querido, rouba a cena. É o Jaime? Não, Ou eu mudei na hora, eu quero falar com você agora. Bom. Então, prazerzão estar aqui do lado dos irmãos. Já agradeci você, Afonso. Foi uma grande aventura, né? A pesquisa, o tempo e a gente tinha um grande desafio. O grande desafio era exatamente ter um painel muito extenso desses personagens. E foi uma aventura porque nós fomos descobrindo a necessidade de incluir mais. E o grande objetivo foi dar conta desse Brasil com mais de 350 anos de escravidão. Então tem personagens do século XVI e até as experiências negras do pós-emancipação até o século XXI. Então tem personagens, todos os personagens do livro são pessoas que infelizmente não estão mais entre nós, já faleceram, mas tem personagens do século XXI, pessoas que nasceram, mas já faleceram, e do final do século XX, e sempre com a preocupação de cobrir todas as áreas do Brasil. Então, essa era uma das nossas preocupações, desde o tempo que pensávamos em fazer um livro sobre escravidão, que era essa ideia de não pegar uma paisagem cristalizada da escravidão no Brasil, que era o Nordeste açucareiro, que via de regra era Pernambuco e Bahia, né? E a gente sabe que o Nordeste não é só Pernambuco e Bahia, a mineração era Minas Gerais, mas com todo respeito a Minas Gerais, a gente sabe que tem mineração em Goiás, Mato Grosso, sertão da Bahia, pegar as cidades, mas que não fosse só Rio de Janeiro e Salvador, fosse também São Luís, enfim, áreas do Agreste, áreas do sertão, áreas do litoral. Então, e também esse foi um desafio, dar um equilíbrio entre personagens homens e mulheres, além de personagens também LGBTQ. Por quê? Porque a gente começou, nas primeiras listagens, a ver que todos lembravam mais de personagens masculinos, pessoas que nos auxiliaram, colegas, enfim, todo mundo, olha, tem esse, tem aquele, mas ninguém quase se falava de personagem feminino. Então, um desafio nosso também foi a pesquisa bibliográfica de arquivo. Lemos desde a literatura mais clássica sobre escravidão, livros consagrados, né, do início do século XX, livros do final do XIX, viajantes, mas também lemos, sobretudo, dissertações e teses de mestrado e doutorado completamente atualizadas. Então, lemos teses de mestrado e doutorado de 2018. Né, e esse projeto começa no fim de 2015, vai ganhando força e fôlego em 2017, mas a pesquisa continuou praticamente até o início de 2020, né, quando aí já o livro começa a criar uma forma de preparação. Então foi uma grande aventura e que não para a aventura, porque a Lília já falou aí dos desdobramentos disso aí. E o Flávio não está falando a verdade, porque até o último momento, quando a gente entregou o livro, a gente estava incluindo biografia. O pessoal da editora ficou maluquinho com nós. E mudando a introdução, se vocês dois lembram, em cima da hora. Verdade. Eu estou com um monte de coisa para perguntar, mas vamos respeitar, como diz o outro, democraticamente, organizada a mesa, né, que é meu papel de organizar a mesa. Eu queria deixar até um pouquinho para depois, mas vamos a falar. Jaime, conta como é que você conseguiu organizar esses dois cérebros complicados do ponto de vista visual. Como a Lili disse, o Flávio também, acho que a gente foi sempre uma harmonia, assim, uma generosidade. Se tem uma palavra, acho que
define essa nossa aventura, como o Flávio bem colocou, é uma generosidade, assim, de todo mundo. Era uma coisa de generosidade que gerada de uma confiança mútua que a gente tem um no outro. Então não foi difícil organizar, não, porque eu acho que ninguém precisou organizar o outro, assim. A gente, pelo contrário, a gente tinha que, como um puxar o outro para a terra, assim, né? Porque a gente estava sempre... Então, deixa eu só falar dos desdobramentos, desculpe, quase não sei a palavra. O projeto começou já desdobrando, né? A gente tinha um projeto não tão ambicioso como esse livro que para em pé, que você está na mão, eram 250 verbetes, 20 retratos, assim, na nossa primeira conversa no início de 2017, quando a gente formula o projeto. E foi muito interessante porque o projeto foi ganhando, pela importância dele, ele foi ganhando tamanho a partir do momento que ele ganhava novos parceiros, né? Como a Pinacoteca, que entrou para receber a exposição, que abre agora, como a Lili colocou, dia 1 de maio. Daí a gente sentiu a necessidade de não replicar o livro, né? A gente sentiu a necessidade de não replicar no espaço expositivo a enciclopédia, e sim ter um novo braço da enciclopédia dentro do museu. E aí foi aí que a gente falou, então já que é isso, vamos ampliar e trazer mais retratos. Então quem organizou a gente foi o nosso editor, o Ricardo Pepperman. Ele sim que era a pessoa que organizava a gente, assim. Que falou, não, calma. Senão, como a Lili bem colocou, a gente teve 3 retratos que entraram no final, e essa possibilidade dos retratos não entrarem todos no livro nos deu uma flexibilização melhor para a gente poder incluir. Eu lembro que nas últimas semanas, né, a gente estava, não, tem que ter os últimos meses, tem que ter retrato dessa personagem, porque essa personagem é muito importante, e a gente não tem retrato. Estou dizendo tudo isso para quem está assistindo, para vocês perceberem que o projeto ele é muito mais do que só o livro, né, e a exposição. Ele é um projeto, como bem a Lili disse, de intervenção na memória, né, no imaginário, intervenção na construção do que a gente coloca até na nossa introdução, que é a grande utopia, construir um país mais republicano, né? Então, tem um livro que começa como um livro, eu acho que isso é muito bonito pra gente dizer, porque ele começou como um livro. Não é que o livro veio depois do projeto. Começou como um livro e foi se expandindo. Então, é muito bom e interessante ver como a gente pode pegar um livro e desse livro se desdobrar em N outras possibilidades de trabalho a partir do conhecimento, do background da experiência de vida de cada um dos organizadores. Assim, isso também é muito bonito, porque eu organizei a parte visual, mas ao mesmo tempo eu li os verbetes e falava com a Lili e com o Flávio. A Lili e o Flávio traziam sugestões de artistas para fazer parte do livro, a gente ficava conversando. Então ninguém adentrou o espaço de trabalho do outro, mas ao mesmo tempo a gente não tinha delimitado muito bem o espaço de trabalho. Eu acho que isso foi muito bonito, assim, essa organicidade, essa generosidade. Lili, tá doida para falar? Lili, fala. Não, eu não. Vou falar mais, porque também tudo que a gente foi tentando foi dando certo. A gente fez um projeto para o Ibirapitanga, e acertamos no projeto, deu certo. Então, o Ibirapitanga viabilizou a contratação desses artistas. Mas é muito importante dizer que esses artistas, eles são nossos parceiros também. Porque nós fizemos um projeto maluco e eles aceitaram. Sabe qual é, Afonso? Vou te contar. Eles são os doadores das obras para a Pinacoteca, não somos nós. Sei, claro. Não é o Ibirapitanga. Eles são. Então, quando historiadores daqui 100 anos quiserem ver, olhar, né, os registros das obras, eles aparecem com doadores. E foi a maior doação que a Pinacoteca coletiva, que a Pinacoteca já recebeu. Então, foi muito bonito. A gente imaginou a Pinacoteca, eles nos apoiaram muito mais do que a gente imaginava. Lembra, já? Ele ficou contando para o Fábio, ele falava, Fábio, belisca a gente aqui, porque eles já fizeram essa coisa, que vai depois, vocês vão, quem for na exposição vai ver que tem obras da Pinacoteca na exposição Enciclopédia Negra, mas tem vários sinais de Enciclopédia Negra na exposição permanente. E depois entrou o Soma também, que é um grupo que veio nos ajudar nessa logística. E aí entraram os NEABs, uma logística maluca, e aí entraram os NEABs de Cachoeira. Então, e a gente não pode falar mais, senão a gente falava. Mas não, eu gostei desse momento, só contextualizando isso. O Chico Rei, por exemplo, né, eu li já, ele tem uma imagem iconográfica histórica do Chico Rei que não foi reproduzida no retrato, não é isso?
Sim. Vai, Flávio. Sim. Bom, o Chico Rei é um barato, né? Afonso segura o livro nas mãos. Na contracapa, a obra de Antônio Obá representando Chico Rei. O Chico Rei está envolto em uma grande lenda, muito verossímil, de um africano que chega em Minas Gerais, enfim. Mas a ideia, e o Jaime, foi que a gente justamente pegasse personagens que não há nenhuma iconografia, quase nenhuma iconografia, justamente para não o quê? Para não ficar como uma orientação prévia, né, para um artista e, ao mesmo tempo, explorar o máximo dessa imaginação da representação. Né? Então, como havia personagens do século XVI, XVII, XVIII e início do XIX, que a gente sabe que não tem nenhuma imagem, nós preferimos esses personagens do que personagens que já têm, como, por exemplo, ou retratos, como Lima Barreto, ou desenhos, como os abolicionistas, o Luiz Gama e outros personagens importantes, e a gente foi atrás desses personagens sem retratos e aqueles menos conhecidos. Né? Mas o Chico Rei é um capítulo à parte, porque o Chico Rei, as evidências e registros, né, da história são bem limitados com relação a outros personagens. Mas era também, eu sempre digo isso como pergunta do Chico Rei, da Chica da Silva, que é um personagem que surge junto com o Chico Rei e hoje já está muito bem documentada, um livro esplendoroso da Júlia Furtado sobre a Chica da Silva. Então, provavelmente, como a Júlia mostrou que não existiu a Chica da Silva, talvez tenha existido várias Chicas da Silva, provavelmente os historiadores vão descobrir no arquivo que existiram vários Chico Reis, ou seja, africanos escravizados que pertenciam a famílias da nobreza das sociedades africanas, vieram parar no Brasil como escravizados, foram reconhecidos, como é o caso fantástico da história do Chico Rei. Pegando só um gancho disso que o Flávio falou, a gente escolheu realmente personalidades que não tinham imagens feitas sobre elas ou imagens que não condizem com aquilo que a gente entende como a representação daquela personalidade, como é o caso de Zumbi também. A gente fez Zumbi e Zumbi tem uma representação, só que em consenso a gente decidiu refazer Zumbi para trazer uma imagem feita por um artista negro que representasse Zumbi na sua complexidade, sabe? Então a gente quis também não só personalidades, acho que se eu fosse fazer uma porcentagem também 95% não tem imagens do que a gente trabalhou e 5% entram nesse corte que tem imagem, só que essa imagem pode, além de não condizer com o que a gente entende das pesquisas nossas e de outros historiadores e historiadoras, também não condiz com a verdade. Não que as nossas imagens condizam com a verdade, mas elas pelo menos são uma representação feita por pessoas que se dedicam a estudar esses temas e essas personalidades. Então, mesmo as que já têm imagem atribuída ou imagem que possa fazer parte daquela representação, a gente resolveu, em conjunto, abrir essas pequenas concessões. Lili, nesse sentido, essa ideia surgiu quando vocês perceberam que a história embranqueceu, claro, estou falando do ponto de vista do preconceito, alguns personagens? Olha, é uma concepção mista. De um lado, é possível dizer, sim, que a história embranqueceu. A Virginia Bicudo, que é tratada, uma grande psicanalista, e cuja a dissertação foi sobre a questão do racismo, se nós formos olhar as fotos da Virginia Bicudo, é impressionante como ela foi fotografada cada vez mais branca. E isso aconteceu com inúmeros casos que nós tratamos aqui na enciclopédia. Mas a enciclopédia também partiu de uma concepção mais ampla, sabe, Afonso? De que a nossa história, sobretudo a história oficial, ainda uma história, a história que está nos livros didáticos, é ainda uma história muito colonial, uma história muito europeia, portanto, uma história muito branca e uma história muito masculina. Então, há uma intenção forte da enciclopédia de buscar por outros e outras protagonistas. Não é dizer, eles também, eles estão na história do Brasil, só que nós, brasileiros, optamos por não enxergá-los. Eu sempre digo que há uma diferença entre ver e enxergar.
Ver é uma capacidade biológica que quase todos temos, não todos, infelizmente. Enxergar é uma opção cultural. Então, isso que nós chamamos de branquitude, que eu represento nessa irmandade aqui, né, preciso dizer, é uma posição social, uma posição hierárquica que leva os brasileiros a não se enxergarem, leva a uma naturalização de um Brasil somente branco, ou de uma certa mestiçagem, né? Uma mestiçagem que leva para o branqueamento. Né? Então, acho que esse livro, ele é, como a gente sempre diz, e diz na introdução, ele não é ponto de chegada, ele é um pouco ponto de partida. Nós brincamos que ele é um grande mutirão, a ideia de um mutirão mesmo, para que juntos a gente mude a imaginação brasileira, né? E que a gente trate um Brasil, fale de um Brasil mais plural, um Brasil que, na verdade, nós não estamos fazendo nenhum favor, né? Que a gente trate de um Brasil que é o Brasil que temos, né? Enfim. Flávio, com essa mesma pergunta, eu passo para você a bola no sentido não visual, mas no sentido de conteúdo. Tivemos uma conversa, eu e Lília, há uns meses atrás, sobre a contribuição que a Enciclopédia Negra vai dar para esse mesmo embranquecimento, no sentido do conteúdo de contar detalhes da vida dos biografados que não estão contados na história brasileira. É isso mesmo? Exatamente. E Afonso, eu sempre faço uma provocação com meus alunos, né? Porque é claro que o nome e a força é a Enciclopédia Negra. Mas quando a gente fala em história negra, ninguém fala de uma história branca no Brasil. E a história do Brasil é branca, embora ela não cabe o nome branco. Ninguém fala assim, existe uma historiografia tradicional que durante muito tempo foi preponderante no Brasil, que era uma história branca, embora não aparecesse isso. Então, quando a gente fala de uma história negra, a gente está se confrontando com essa ausência negra, embora essa presença negra é a história do Brasil. Não é possível falar de um Brasil, né, que está agora com 133 anos, que terminou a escravidão, até 133 anos atrás. Então, é sempre repetitivo isso. Qualquer pessoa hoje, com 80 anos, foi filha da segunda geração de libertos, portanto, gente que conviveu com seus pais, que conviveram com libertos, enfim. E essa era um pouco da preocupação, de chamar a atenção com a história desse Brasil, por isso a necessidade de ir lá na escravidão do século XVI, pegar um personagem do litoral africano, um personagem dentro do navio negreiro, um personagem nos seus primeiros dias chegando ao Brasil, um personagem chegando à fazenda, como se fosse um só que nós diversificamos isso e pegamos o quê? Mais de 550 personagens nessa história, inclusive o pós-emancipação. Quando não vai ter uma escravidão no Brasil, que é o último país a abolir a escravidão, você tem uma experiência interessante, você já tem uma experiência de liberdade negra cercada de escravidão. Aliás, a gente acabou usando muito isso. Chegou um momento que a gente está acabando falando muito dessa palavra, vamos trocar, que é a ideia de pensar uma população negra no Brasil no século XIX ainda, já livre, nascendo livre, professores, artistas, porém nasciam negros, filhos de mulheres já livres, mas numa sociedade cercada de escravidão. E indo para o pós-emancipação. O que significou, no final do século XIX, essa liberdade, os direitos civis, acesso a voto, as formas de organização, a literatura negra, enfim. E aí, por isso, avançou. Então, não é uma enciclopédia de um passado exclusivamente africano escravo, que tem muita gente livre já tem personagens negros livres, porque nasceram livres, ou conquistaram a liberdade já no século XVII, que é o Brito de Souza, por exemplo, me lembrei agora. Então não é um livro só sobre a escravidão, é um livro sobre a população negra na escravidão, né, e no pós-abolição. Então foi muito legal, a gente inclusive fomos para temas muito mais contemporâneos dos últimos 20 anos, incluindo personagem, a letalidade policial, mulheres que organizaram suas famílias, lutaram, foram assassinadas, lutaram para preservar o quê? Todo o ambiente doméstico, familiar, e a gente foi para trás e para frente localizando esses personagens e fazendo o quê? Dando essa ideia de rostos, perfis diferentes dessa grande história do Brasil.
né? Porque, eu repito, ninguém fala de história branca, né? Então, não tem história dos negros, tem a história do Brasil, e a gente tem que contemplar essa população negra escravizada e não escravizada. Lili, houve algum personagem, ou vários, que vocês fizeram ali uma correção de rota, do ponto de vista do que a história conta e do que está aqui? Por exemplo, eu vi que tem Marielle, né? Aí, como o Flávio disse, trouxe para o contemporâneo. Mas eu não estou falando de Marielle, não. Estou falando daqueles que, durante a sua existência, acabaram por corroborar determinadas teses mais ligadas aos brancos. Então, esse é um caso interessante do Nina Rodrigues. Ele estava na enciclopédia, boa pergunta. Mas ele estava lá, tanto que nós temos a versão dele prontinha. Mas chegou aquela hora que Flávio e eu tínhamos escrito quantos verbetes, Flávio? Quase mataram a gente. Porque a gente começou, como disse o Jair, 250, daí nós apresentamos bem uns, sei lá, 500, eram, sei lá. Queríamos 500. E aí fomos para 300, né? Não, sei lá. 416, eu acho. 416. Olha, foi uma negociação. E o Lima, e o que aconteceu? Nessa hora, como é que a gente começou a fazer? A gente estava conversando sobre isso antes de nós acharmos que o programa tinha sido iniciado. Talvez alguém, todo mundo já ouviu, né? Mas enfim, nós tínhamos 2 esportistas, tivemos que tirar outro, 1. 2 ativistas, tiramos 1. Qual foi o critério? Como é que a gente mantém a diversidade e dá um jeito de diminuir? Aí tinha um personagem como Nina Rodrigues, que é um teórico que, enfim, é o grande autor do darwinismo racial, né? O grande autor médico da Faculdade de Medicina da Bahia, e que é o grande nome do determinismo racial, que defendia a ideia de que os mestiços eram totalmente degenerados e que os negros eram absolutamente inferiores, né? Então, nós tínhamos esse personagem lá que causava alguma... Mas estava lá, né, Flávio Jaime? Aí, quando houve a repescagem, Nina Rodrigues caiu. Ocorre que... Aí você vê como a sua pergunta é boa, Afonso. Ocorre que, como o Nina Rodrigues estava lá, nós já tínhamos encomendado um retrato sobre o Nina Rodrigues para o Elian, um grande artista. Vocês vão ver que arrasa na exposição, né? Aí ficamos nós 3 com essa discussão. O que a gente vai falar para o Elian, que não vale mais? Jaime, o que você falou, Jaime? Calma, ele vai chegar lá no... Ele falou. Aí fizemos uma discussão e falamos, não, o Nina Rodrigues vai ficar na exposição. Então, o Nina Rodrigues é um caso único, né? Quer dizer, em que ele não tem verbete na enciclopédia, porém, tem um baita de um quadro na exposição da Pinacoteca. Então, ele conta um pouco a nossa história, a história da produção desse livro, né? Nesse sentido foi que também a gente assume as complexidades também da história das personalidades negras do Brasil. Acho que isso é um ponto muito importante no livro também, nos nossos debates todos que a gente teve. Como a gente falar também da história das personalidades negras no Brasil, sem também cair nos lugares comuns de não falar das complexidades, como no caso do Nina Rodrigues, que coloca essa questão do determinismo racial. Como a gente falar que também dentro da população negra brasileira existiu uma diversidade, uma complexidade e uma profundidade, assim. Então o livro, ele assume vários riscos, né? De não trazer uma pureza, né? A gente foge desse mito da pureza, de trazer que todas as pessoas negras brasileiras na história do Brasil tinham uma luta uníssona, única e com os mesmos objetivos. Por isso também a gente apresenta pessoas que não, entre aspas, não tiveram uma luta antirracista ou abolicionistas, mas a gente apresenta como também é uma luta antirracista e abolicionista. Então também a gente assume alguns, que eu acho que é o papel de todo mundo que se pretende pensar a história e recontar a história, a gente assume os riscos e traz uma ousadia. Então eu acho que o caso do Nina Rodrigues foi um debate muito interessante que a gente teve. E quando a gente viu o quadro, a gente falou, representa totalmente essa complexidade. O quadro ali mostra, na hora que você olha para ele, você vê a intensidade que é essa personalidade, assim. Então, a gente assumiu. O caso da Afra também, que está na capa, que a gente assume a complexidade da história dela, e a gente coloca na capa para mostrar que, quando você for olhar o verbete de Afra, você vai saber que a gente não fugiu das complexidades e
das porradas que a gente já sabia que poderíamos tomar e que vamos tomar conforme o livro for circulando mais. Porque também a gente não estava querendo jogar para quem a gente já conhece, para quem já conhece a história, e jogar para o aplauso. A gente estava querendo jogar realmente para reflexão. Então eu acho que essas partes que você bem coloca aqui de correção de rota, a gente corrigiu nas altas rotas também. No meio do... Por exemplo, um verbete que a gente achava que foi feito retrato também, que era de um grupo de mulheres, só que esse grupo de mulheres tinha outro grupo que era muito mais representativo e que estava no mesmo lugar. Então a gente também foi corrigindo essas rotas, assim, porque como a Lili e o Flávio, você bem coloca, a gente foi aprendendo fazendo, né? A gente foi aprendendo a fazer enciclopédia fazendo, porque ninguém tinha feito enciclopédia ainda. Da gente, né? Os três. Flávio. Não, eu queria falar, essa pergunta do Afonso foi provocou, então eu queria falar. Eu acho que isso é muito interessante e nós tivemos vários diálogos com isso, porque o caso do Nina, que a Lília falou muito bem, também chama atenção para outros aspectos dessa invisibilidade da população negra, né? Pela força de um tipo de pensamento que o Nina tinha em determinado momento, daquele momento da ciência no Brasil. Nina está escrevendo no finalzinho do 19, o livro dele, né? Agora publicado no início do 20, né? Ficou marcado, mas a gente tem, eu chamaria a atenção de outros personagens, né? Durante muito tempo, uma tradição dentro da literatura se discutiu se o Machado de Assis se considerava ou não negro, se a literatura do Machado de Assis tinha uma dimensão de temas da raça. Hoje não tem mais esse debate, com livros importantíssimos, inclusive do Eduardo Assis, professor aí da UFMG, uma obra Machado de Assis afrodescendente. Você tem o caso do Mário de Andrade também, né, que agora o próprio Oswaldo de Camargo está escrevendo agora, mostrando os aspectos da negritude da literatura do Mário de Andrade, e até artistas. Eu me lembrei agora, foi um maior debate com a Lília, porque na hora da inclusão, aí Itamar Assunção, fantástico, paulista, músico, e eu falava com a Lília, poxa, mas tem que entrar o Luiz Melodia, que a gente acabou tirando e tal, tem mais a ver com o Rio, e são dois exemplos interessantes de artistas negros fazendo uma música pop, né, e ao mesmo tempo sendo vítimas duplamente do racismo, porque eram artistas negros e que eram artistas que faziam o quê? Uma coisa fora daquilo que, daquela caixinha. Eles não eram sambistas, eles não faziam samba, faziam uma música brasileira pop, como era toda a música, toda a cultura, uma cultura completamente nova, e eles ficaram... Então, o caso do Itamar Assunção, que ficou, né, é um caso fantástico, é um racismo duplificado, porque, na verdade, ninguém tem dúvida que ele é negro, ele, não dúvida nenhuma dele, mas durante muito tempo ele ficou apagado, porque era um cara que fazia uma música completamente diferente, uma música de altíssima qualidade, mas não se encaixava dentro de um determinado modelo de cultura negra no Brasil. Então, isso é muito interessante, né? Para vários aspectos que a tua pergunta suscita a gente discutir aqui. Daria para fazer um programa só sobre isso, viu, Afonso? Dá sim, principalmente porque os conteúdos que este livro tem leva esse livro a fazer mais 10 do mesmo tamanho. Vocês já pensaram nisso? Não é? O que eu já li aqui deu vontade de descobrir, de investigar o além do que está aqui. Mas a minha pergunta agora é do ponto de vista de pesquisa e texto mesmo. Como é que vocês chegaram nesse formato? Porque uma coisa é reproduzir digamos assim, a fala de uma enciclopédia, que em certos momentos tem aqui, mas em outros momentos não. Curioso. Em alguns momentos está lá, tal pessoa nasceu, blá, 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 blá. Em outros, o texto conduz para um entendimento mais ligado à ideologia, ao contexto mesmo da vida da pessoa, do que a ideia clássica de enciclopédia, não?
Muito. É um pouco o que o Jaime falou, né? A gente aprendeu fazendo, né? Ninguém sabia fazer enciclopédia, nós fomos descobrindo tudo no meio, né? A Lucila Lombardi, lá da companhia, foi nossa companheira, porque, de repente, a gente inventou que tinha que ter lei a mais para fazer a relação. No final, tinha o Lima Barreto, a mãe do Lima e o pai, então tinha que ajudar o leitor a fazer essas pontes, né? Então, foi uma trabalheira. Mas o que aconteceu? No começo, o Flávio e eu escrevemos uns verbetes que tinham lá 12 páginas, né? Quando eu escrevia, Flávio, que ele é super jeitoso, falou: Lília, show, show, que Flávio adora falar show, show, mas você não acha que está muito grande esse verbete? Eu falava, ai, não. E aí nós fomos diminuindo, então deu muito trabalho, porque, e também, Afonso, tinha verbetes que a gente sabia tudo da pessoa. Até verbetes da nossa, que eram pesquisas minhas e do Flávio, a gente sabia tudo. Agora, tinham casos belíssimos. Eu gosto de citar o caso da Teodora, que a gente sabe só da Teodora por causa de um processo em que a pessoa para quem ela ditou umas cartas, essa pessoa foi incriminada e as cartas estavam lá. Então a gente também não sabe muito, e a gente não mente, né? Nós não sabemos, nós dizemos coisas assim, até o momento não sabemos. Então é a própria característica do verbete, né? O Itamar Assunção, que o Flávio falou. Eu, por exemplo, que fui fazer, a figura do Negro Beleléu é impressionante, né? Quer dizer, ele não faz samba, mas faz uma música, né? Uma letra, uma vanguarda paulistana, né? Uma letra muito forte. Então, vários verbetes que nós escrevemos viraram pequenos ensaios mesmo. Isso é uma característica diferente dessa enciclopédia, né? Nós tiramos dos personagens aquilo que podíamos, essa que é a verdade. Às vezes, era o que Flávio me dizia, a gente só sabia que o sujeito viveu em Pernambuco na época da cana. Então, o que Flávio ia fazendo? E depois instruímos os artistas também, como o Jaime pode contar. A gente começava com um longo arrazoado sobre o ambiente da cana, né, o que era um engenho. Isso nós fizemos muitas vezes, né? Para o quê? Para ambientar esse personagem que nós queríamos falar, mas muitas vezes são fragmentos de história. Por isso que na nossa introdução a gente usa o que a Saidiya Hartman destaca, que é a ideia de fabulação. O que você faz quando você conhece um pedaço daquela vida, mas aquele pedaço daquela vida vale muito a pena. Você faz uma fabulação verdadeira. Então foi um pouco o que nós tentamos fazer e contamos muito com a ajuda dos artistas, porque eles também fabularam, né? Visualmente. Muito legal. Ó, eu fiquei já pensando assim que se vou fazer um protesto aqui, digamos assim, pluripan-racial, que se põe o Itamar tinha que pôr o Arrigo. Com certeza. Porque Arrigo tá vivo. Peraí, Tá vivo, é. Não, Arrigo tá vivo. Tá bom, então escapou por isso. Arrigo Barnabé, você não entrou no livro porque tá vivo. Porque tinha que entrar. Desculpa, gente. Eu fico pensando em vários momentos da fala de vocês, principalmente do Jaime, das brincadeiras que o Décio Pinhatari fazia comigo sobre aquela história do verbo vocovisual. Né? Esse livro é verbo vocovisual. E a pergunta vai para o Jaime agora no seguinte sentido: como é que você conseguiu se conter para não expandir essa ideia para o digital, para o cinema, para o vídeo, para o documentário? Eu vou me guardar o direito do silêncio constitucional, porque a gente não pode falar das coisas que estão por vir aí ainda. A gente não se conteve. Só vou dizer isso. A gente não se conteve e logo teremos novidade. Beleza. Não está se contendo. Uma coisa eu posso dizer, que isso já é certo. A gente vai ter entrevista com todos os artistas que estão no livro, contando o processo de construção dos retratos, como que foi construir isso, e outras coisas mais que a gente, infelizmente, porque estamos em negociação, ainda, construção de projeto, a gente não pode falar. Mas a gente não se conteve e não vai se conter. Eu acho que essa é a questão. A gente não se conteve e não vai se conter, porque a gente vai ter, por exemplo, uma visita virtual na exposição. Algumas coisas a gente pode contar. A gente vai ter uma visita virtual na exposição com comentários de todo mundo que participou
eu, Flávio e Lili, e as pessoas, o pessoal da curadoria da Pinacoteca. Então isso já é uma forma de expansão do projeto para além da questão só dos retratos, mas não é que é só, né? Porque é coisa pra caramba, os retratos e as biografias, mas é que a gente pensa assim, ó. A gente pensa, tipo, pra frente, então vai ter essa visita guiada. A exposição vai estar no Google Art and Culture também, a gente vai fazer as fotos, são coisas que a gente já pode adiantar porque já são parte do contrato, mas a nossa grande utopia é que esse projeto vire série de TV, que vire podcasts, que vire discos de hip hop, eu acho que são... Não, um livro infantil tem que virar, porque o conteúdo e a forma que... Vai virar. Nós não nos contivemos. Não, isso já é uma coisa que tá mais negociada. Então eu vou além. Uma informação desse jeito, a criança vai deslumbrar, principalmente porque é ela que leva a primeira porrada da história oficial, não é não, Flávio? Com certeza, com certeza. E a gente... Porque é o seguinte, Afonso, tem personagens que as histórias deles são surreais. São verdadeiramente surreais. Então não foi difícil a gente fazer essa composição, porque tem histórias... Né, você mesmo começou com o próprio Chico Rei, quer dizer, tem histórias... E tem vários Chico Reis, vários africanos, nobreza que chegaram aqui, africanos que ensinaram o Zé Bonifácio e geógrafos a compor uma teoria da existência do rio Níger, quer dizer, conversando, gente que vai e volta para a África, enfim, gente que está presente. A gente olha assim e fala, não, é demais. Tem um personagem que estava presente quando houve a revolta no Haiti, estava presente lá com o Toussaint Louverture, Joaquim, né? Enfim, haitiano desembarcando no Brasil, as imagens das revoltas da Guerra Civil Americana chegando aqui, revoltas do Caribe, tudo sem internet, sem Instagram, só com quê? Só com conexão, com marinheiros, com percepções, escravos escrevendo textos, cartas, ditando documentos, libertos, lendo jornais, enfim. E como você falou, quer dizer, tem muitos projetos aí desdobrando, quer dizer, a gente brinca mesmo porque eles ainda não são realidades. Então, mais para não falar coisas que não são realidades, para não parecer uma propaganda enganosa. Mas a questão de transformar parte desse material em narrativas para livros infantis, certamente isso vai ser continuidade, né? E a gente tem ainda uma legião ainda de personagens que a gente, inclusive, queria trabalhar um pouco mais deles, enfim, até para fazer uma coisa conjugada. Esses e alguns. Porque também é o seguinte, tem personagens que a gente não tinha como tirar. Você não pode tirar um Luiz Gama, um Zé do Patrocínio, um André Rebouças, um Abdias do Nascimento, um Solano Trindade, uma Lélia Gonzalez, entendeu? Uma Beatriz Nascimento. Você não pode tirar né? Porque não podia mesmo. Então, o nosso movimento foi até mais legal. A gente sabia ali que dessa quantidade de 550, a gente sabia que tinha mais ou menos 80 ali já o quê? Já nos entregue de alguma maneira pelo quê? Porque a memória negra. Porque também tem uma coisa interessante, viu, Afonso? E isso estava em jogo o tempo todo. A pauta dessas histórias e desses personagens é uma pauta do movimento antirracista, do movimento negro no Brasil, nos últimos 80 anos. Vou pegar 80 anos assim, vou pegar um pouco do início do século XX, da imprensa negra, da Frente Negra, depois tem o Teatro Experimental do Negro, sobretudo o movimento negro unificado em 1978, vários intelectuais negros silenciados, né? A Lília começou falando aqui da Virgínia Bicudo, está sendo silenciada ainda nos anos 50. Então, na verdade, foi um diálogo nosso com uma pauta, uma agenda, gente que nós simplesmente estivemos atentos e abrimos a agenda dessa pauta. Nós não inventamos. A gente estava exatamente o quê? Na mesma onda, no bom sentido onda, dessa grande pauta. O que nós queremos saber? O que foi a história do Brasil? O que aconteceu? O que aconteceu nos 16, 17, 18, no litoral, no sertão, numa revolta, no quilombo, para uma quitandeira, para uma greve, enfim. Era isso que a gente queria saber, porque essa pauta
né? Que é a pauta que está tentando os livros didáticos, é a pauta que está tentando os paradidáticos, é a pauta do sistema que vai ser fundamental o ano que vem, o debate sobre a continuidade do sistema de cotas no Brasil. Isso que a gente agora já se transformou numa grande palavra símbolo, que é a ideia de debater o racismo estrutural, que não é só a questão de um racismo individual para aquela situação muito específica para nós negros, né? Mas também como aquilo abala a democracia no Brasil. Então é um livro também, né? É um livro que saúda, né? E num momento como esse, quer dizer, parece que, claro que a gente não queria pandemia, né? Mas um livro como esse, nesse momento, foi uma espécie também, certamente a gente dialogava muito, né? Essa coisa do WhatsApp ajudava muito. Foi um grande livro, um livro assim, que de alguma maneira mobilizou a gente a pensar essas coisas, racismo religioso. Hoje no Brasil se tem um negócio chamado racismo religioso. Não tem nada a ver no Brasil não existe intolerância religiosa, existe racismo religioso. Que intolerância religiosa, se todas ou algumas religiões, dependentes da pertença negra, tivesse sido o quê? Tivesse sido alvos. Então a gente também foi pegando personagens que está criando o Santo Daime, personagens do Candomblé, formadores da Umbanda, religiosidade no interior de Minas. A gente fica, cada vez que a gente se encontra, nós agora, né? Eu, Jaime Líria, nesses convites como o seu e outros, a gente fica inventando expressões para dar conta dessa coisa. E eu criei uma, cada um, o Jaime criou 4, 5, Líria também. É uma grande aventura intelectual, com muita harmonia, né? Com motivação. A coisa, de madrugada, a gente estava trocando mensagem, dando opinião, inventando coisa, o negócio não tem explicação. Paradoxalmente, é muito triste falar isso, né? Porque a gente está agora com ainda um número acima de 2.000 pessoas, baixou agora, mas 2.000 pessoas, e a gente já tem que comemorar que baixamos dos 3.000, né? Quando a gente começou essa pandemia, não chegava a 1.000 pessoas, mas é um livro um pouco de esperança também, sabe? De muito ânimo. Como esses personagens podem nos dizer muito dessa luta pela vida, pela experiência, né? Enfim, eu acho que isso, de alguma maneira, mobilizou muito a gente, né? Isso foi uma espécie de um grande bálsamo, né? Uma espécie de uma trilha sonora. Também acho, Flávio, que tem uma coisa que ano que vem será, como disse Flávio, o ano de revisão das cotas, é o ano também que vai discutir modernismo e a gente precisa ampliar e falar de modernismos no plural. É também um ano de centenário da morte de Lima Barreto, mas é também o ano do bicentenário da independência do Brasil. E uma coisa que eu acho que o livro e a cauda larga que o livro traz, né, que a gente pode falar de algumas coisas e outras não, pretende provocar um pouco, né, essa questão fundamental, que independência a gente vai ter que celebrar no Brasil. Né? Do que a gente quer falar, né? De que Brasil a gente quer falar. Então nós temos vários personagens que fizeram as suas independências aqui, né? Esses personagens que o Flávio já citava, né? Por exemplo, você tem um Trajano lá na fronteira norte, né? Que vai criar uma república do Cunani, não é isso, Flávio? Ou seja, é um projeto tópico no Amapá, sabe, perto do Amapá, entre o Amapá e a Guiana Francesa, né? Então, acho que o livro não tem estado que não esteja representado. Às vezes, os estados nem existiam no século XVI, mas a gente deu um jeito de... Estão todos lá. Então, essa ideia também de falar o Brasil não pelas suas partes, né? Ou seja, essa coisa tão sudestina, né? Que a gente fala do Brasil a partir do Sudeste, falar do Brasil a partir desses lugares todos, né? Do Félix José Rodrigues, que foi lutar na Guerra do Paraguai, voltou, foi falar com Dom Pedro, né? E Dom Pedro vai dar uma condecoração para ele, e o Félix José Rodrigues diz: eu não quero condecoração não, imperador, eu quero um pedaço de terra, né? E esse pedaço de terra hoje já é reconhecido pela Fundação Palmares como um remanescente de quilombo. Então, esses personagens são personagens incríveis, né? De curandeiros, né? O Domingos Álvares, o Rufino, que são pessoas que, inclusive, circulam pelo Brasil, circulam fora do Brasil, como disse o Flávio, mas circulam no Brasil também. Então, acho que é um outro retrato do país, né? E a gente espera que os professores e as professoras abracem essa outra visão do país, né? Uma visão mais ampla, mais plural.
e mais complexa, como disse o Jaime, né? Dona Afra aqui era uma pessoa terrível, a Dona Afra. Ela teve seus escravizados e ela mandou dizer que eles só seriam libertados depois que ela morresse. Então, a gente, como disse o Jaime, não é que nós queremos dar mole, né? Mas a gente traz aqui personagens trans. Nós sabemos que o Brasil, há 10 anos, o Brasil é campeão da mortalidade trans. E dentro desses trans, 78% dos casos de trans são de pessoas negras. Nós trazemos aqui um caso terrível, né, de uma mulher trans que foi arrastada por quilômetros pelo simples fato de ser trans, né? Então, isso mais recente, assim como trazemos um caso do século XVI, XVII, de pessoas que foram presas pela visitação do Santo Ofício, homens por se vestirem de mulheres, mulheres por morarem com outras mulheres de porta adentro, como dizia o documento, né, numa expressão maravilhosa. Então, enfim, um pouco essa, né, é esse o mutirão do trabalho, né? O Flávio fala de aventura, eu falo de mutirão. E pegando um gancho assim, do que a Lili e o Flávio colocaram, a gente também, no ano que vem, a gente não pode esquecer das eleições presidenciais também, assim. Eu acho que o livro também traz muitos dos políticos, né? Tipo, personalidades negras, primeiro candidato à presidência, a primeira deputada. Eu acho que também isso é uma coisa que o livro, acho que eu tenho certeza que é uma coisa que o livro traz, que a gente ainda no Brasil, quando fala da população negra, a gente fala sempre dos primeiros, né? A gente sempre está falando o primeiro, e quando a gente vai falar do primeiro presidente ou presidenta negra no Brasil e negro no Brasil, né? Tipo, democrática, esse Brasil democrático de pós-ditadura. Então eu acho que também, não por acaso o livro sai agora para a gente refletir sobre todos esses momentos importantes em 22. Que país que a gente quer, né? Que república que finalmente a gente quer fundar no Brasil, assim, se a gente não falar das questões do racismo estrutural, todos esses apagamentos. Então, eu acho que o livro é um convite para o pensamento, como a Lilia bem colocou. Ele não é ponto de chegada, né? Ele é ponto de partida para a gente refletir e assumir que não temos um país, né? A gente tem um arremedo de terra com todas essas violências, essas opressões. Então, eu sempre brinco nas entrevistas que os primeiros modificados com o livro fomos nós três e o Ricardo, que é o nosso editor, assim, que estava no meio do trabalho. E eu acho que, eu digo isso porque eu me modifiquei enquanto homem negro, vendo esse livro. A construção do livro desde dentro, assim. Eu acredito que todo mundo que entrar em contato, seja negro ou não, vai se modificar também, porque vai ser mais brasileiro, lendo a pluralidade dessas histórias. E eu acho que isso, acho que eu tenho certeza, que isso é um projeto, uma grande contribuição nossa para a gente não mais repetir 4 anos que a gente está vivendo sobre esse regime fascista e autoritário que a gente tem no Brasil, assim, porque a gente assume as nossas complexidades, sabe? Eu acho que o ano que vem é um ano extremamente importante, assim como realmente nos últimos 100 anos é o ano que a gente vai ter que pegar livros como o nosso e colocar debaixo do braço e hastear como uma bandeira mesmo, assim, que a gente precisa realmente trazer isso, como você bem colocou, para uma linguagem como da enciclopédia, que é uma linguagem, como a Lili colocou, da fabulação, e como a gente pode imaginar, né? Que se a gente não imagina, a gente não constrói. Então a gente traz também para o debate a imaginação de pensar um Brasil onde essas personalidades não serão mais apagadas. Eu também queria colocar isso, que a gente vai... É a nossa contribuição para imaginar um país também, né? Como a gente consegue imaginar esse país. Bem, eu faço 2 observações. A primeira é que são 688 páginas, quase 700 páginas, graças a Deus em corpo 8, 6, corpo 10, né? 8. 10, corpo 10, né? Ela tá bem confortável. Ah, né? é muito bom. Porque, voltando às brincadeiras que a gente estava fazendo antes de começar, que eu adorava ler enciclopédia, não sei se vocês lembram, a enciclopédia tudo era em corpo 6. Aquele desespero lá. Eu tenho vista cansada, não é à toa, entendeu? A única coisa que eu tenho é vista cansada. Tinha que cansar a minha vista mesmo. Não teve jeito. Então fica primeiro esse agradecimento ao projeto. Quem fez o projeto gráfico? Vamos dar o nome? Então, todo o lettering foi o Olga Mendonça, que inclusive é um dos artistas que aparece
fez 3 personagens impressionantes. E o miolo é o Victor Burton. Victor né, Burton. que foi uma... Claro que tinha que ser o Victor Burton, não precisa falar mais nada, né? Maravilhoso o Victor Burton. Por sinal, o Victor faz capas da companhia há quantos anos? Desde o início, né? Sempre, desde sempre. Desde sempre, né? Victor Parabéns, tem então, Victor. Fica aqui registrado nossos parabéns, viu? E, em segundo lugar, eu gostaria que a Lília falasse do que o Flávio começou a falar e correu do assunto, sobre quem ficou fora. Fazendo uma brincadeira, a primeira coisa que eu fiz aqui antes de começar foi reclamar de alguém que estava fora, que é o poeta Adão Ventura, além de poeta, contextualizado no momento do suplemento literário de Minas Gerais, né? Muito branco, todo mundo ali era muito branco, e o Adão se impôs, veio também ser o primeiro presidente da Fundação Palmares. Olha a reclamação. Olha, nós tivemos que deixar fora, nós tipificamos para poder criar um critério de quem ficaria fora, né? Então, por exemplo, Negras Minas. Há muitos casos de Negras Minas, né? que inclusive nós tivemos que colocar de novo, porque tinham retratos, porque os retratos foram encomendados há mais de ano, né, Jaime? E aí foi acontecendo a seleção, vamos ter que tirar e sobrou retrato, faltou biografia. E aí alguns a gente colocou de novo. Então, por exemplo, Negras Minas. A culpa é do Jaime, tá rindo, a culpa é dele. Vamos lá. A gente tinha que fazer aí ver quais eram todas são representativas, porque afinal nós já tínhamos escrito uma série de bios, né? Então, porque quem são elas? São as mulheres que ocupavam essas grandes cidades negras, como diz sempre o Flávio, né? E eram não só São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, mas também São Luís do Maranhão, também as cidades do sul do país, Pelotas, não é, Flávio, que a gente sempre fala? Porto Alegre, são grandes cidades negras, e todas elas tinham essas Negras Minas. Uma designação foi criada no Brasil. Eu não sei o que é. O que é, Lili? Desculpa a minha ignorância. São escravizadas, né, que vão trabalhar no comércio nas grandes cidades, enriquecem muito, criam redes de solidariedade. O nome de Minas é uma designação de solidariedade no Brasil, nem todas elas eram do mesmo local. E o que elas fazem? Elas compram a sua liberdade e passam a comprar a liberdade dos seus maridos, dos seus filhos, das suas mães. Então, a liberdade, nós vimos no livro, era um projeto. Bom, Flávio de Janeiro, vimos que tínhamos muitas, tínhamos que cortar algumas, infelizmente. Jogadores de futebol. Porque uma preocupação nossa, Afonso, era o seguinte: podia ter mais mulheres, não podia ter mais homens. Então a conta é assim: vai tirar uma mulher, nós vamos tirar 2 homens. Então, jogadores de futebol. Vai ter gente que vai reclamar. Não, jogador de futebol, Afonso, jogador de futebol é o seguinte: eu lembro que eu comecei a falar com a Lília, olha, mas o Didi tem que entrar. O Didi Folha Seca, mas o Domingos da Guia também tem que entrar, né? O Leônidas da Silva, na Copa de 38. Olha só pegar esse, né? Leônidas, Domingos da Guia, que foi campeão. Aí o que acontece? Aí você vê, mas o Garrincha tá, mas entrou o Barbosa. Barbosa fundamental. Que nem aí o Barbosa é outra coisa. A gente tinha Jair Rodrigues e Wilson Simonal. Qual foi o critério? O Wilson Simonal tem um caso muito complexo, né? Nós sabemos que, né? Ou seja, mas que é um caso de racismo também, que ele foi boicotado. O que nós consideramos? Que o caso do Wilson Simonal era um caso que precisava estar na enciclopédia. O Jair Rodrigues não tinha que estar? Tinha que estar, mas na comparação ele saiu. Já citamos o Luiz Melodia, eu adoro o Luiz Melodia. E o Pelé não entrou. Ela tá viva. Ele quer matar todo mundo. Você matar o Pelé. Ô, gente, estou aqui olhando. A primeira coisa que eu fiz foi olhar se tinha a história da Páscoa Vieira. Que sensacional essa história, né? Retratada no livro em outro livro agora, recentemente publicado pela Bazar do Tempo. Olha, é uma infinidade de descobertas esse livro. Eu dou parabéns para vocês 3, viu? E sinto que nossa conversa não vai parar por aqui, porque
pelo menos mais um volume igual rola, né? Que maravilha! Que maravilha, que silêncio! Beleza, adorei esse silêncio. Agora, assim, uma pergunta, é daquelas perguntas chatas, que a pessoa não precisava fazer. Mas eu vou fazer por quê? Porque eles estão também situados no contexto da escravidão. Não rola uma enciclopédia indígena, não, gente? Olha, tem que rolar. Não seremos nós, né? Exato. Realidade, mas sim, tem que ter. Eu acho que precisamos fazer. Não, se for pegar a premissa básica desse livro, na contextualização de personagens históricos nesse período e, obviamente, que tiveram um papel relevante, eu acho que sim, principalmente que foram tão escravizados quanto, né? E já existem enciclopédias das mulheres, mas cabem mais enciclopédias de mulheres, né? Porque a gente sabe muito bem como as mulheres não estão subrepresentadas na nossa história também. Né? Por isso, essa nossa preocupação, como o Flávio já tinha chamado a atenção. Então tá, vou agora inverter a ordem e dar a palavra primeiro para encerramento para cada um de vocês, começando pelo Jaime. Primeiro, agradecer, que eu acho que como o Flávio bem colocou, sempre que a gente está se encontrando, a gente também está pensando sobre, né? Porque a gente terminou faz menos de um mês, que a gente terminou realmente a enciclopédia, então a gente ainda está pensando sobre, né? Então é sempre muito interessante participar de conversas, de papo, e de um jeito descontraído, como foi agora, com a sua condução, Afonso. Acho que foi muito interessante. Espero que todos, todas e todos que estão vendo tenham se entrado também nesse bate-papo que parece bate-papo no café, né? Que parece que a gente não está no espaço público. Mas também queria reiterar a fala que quando a gente fala da importância do ano que vem e de como a gente se insere nessas discussões nas discussões do ano que vem. Eu acho que é um ano ímpar, mesmo sendo par, né? Um ano ímpar e muito importante para a história do Brasil, onde vão ser decididas muitas coisas, né? Que projeto de país a gente quer. Então, convido todas e todos que estão aqui para ler o livro com essa lente também, que é uma contribuição para a gente pensar, olhar para o passado para pensar o nosso futuro. E a gente termina a nossa introdução antes do pós-fácil, do pós-introdução, dizendo que uma das grandes utopias do livro é que essas histórias, como de Chicamani Congo, de Chico Rei, de Afras, de Ambrosinas, façam a gente reavivar a importância de a gente pensar o racismo estrutural para a gente não ter novas Marielles, Kételes, João Pedros, Cláudias, porque a nossa grande utopia é realmente contribuir para a gente construir um país mais republicano, um país onde a gente consiga ter realmente uma Constituição cidadã aplicada, né? Onde a gente tenha direitos realmente amplos para toda a população. Então eu convido a todos e todas para olharem a enciclopédia como um convite para reflexão, não só como um lugar onde vocês vão ver histórias de personalidades que já estão mortas, assim, um convite para a gente refletir a vida. Porque se a gente está falando de morte, a gente coloca isso na enciclopédia, a gente está falando da vida. A gente usa esse critério para falar da vida, da luta pela vida, e que é cotidiana e contínua no Brasil, para a gente conseguir destruir esse racismo estrutural, porque, como a Coalizão Negra já diz, sem racismo, ou com racismo não há democracia, né? Então, enquanto a gente tiver racismo no Brasil, a gente não pode falar que vivemos num país democrático. Então, fica o convite para a gente... Eu sei que a gente tem patrocínio aqui na live do governo federal, mas é um convite para destituir esse governo que está em curso, assim, para ano que vem a gente conseguir destituir esse plano genocida, que não podemos nunca deixar de frisar, atinge a população negra em sua grande maioria, dos mortos por Covid, dos casos de Covid. Então também é uma forma de racismo essa distribuição da desigualdade na pandemia. Então vamos juntos. Maravilha. Lutar. Muito obrigado. Flávio, qual a reflexão que você faz para encerrar essa live com a gente? Afonso, viu que o Jaime rouba a cena, cara? O Jaime falou tudo, não deixou absolutamente nada para a gente falar. E eu não vou repetir, né? Então, o que é fundamental, que eu tenho que repetir o que ele falou, é te agradecer pelo convite. Uma excelente oportunidade de a gente estar aqui, eu, Jaime e Lília, falando isso, é exatamente isso. Quer dizer, essa enciclopédia, ela como enciclopédia, né? Você deu até os exemplos lá da sua leitura juvenil com a enciclopédia, pode ser lido também, deve ser lido como uma enciclopédia. Você abre lá e lê um personagem, lê um verbete, fecha, abre, fecha.
Então, é esse exercício da cidadania pela imaginação, pela incorporação, né, da cidadania negra, da cidadania plena, para um Brasil, quer dizer, um Brasil que tem que ser construído por todos nós sem desigualdade, com diferença, mas sem desigualdade. Então, queremos um Brasil diferente, sim, mas não um Brasil desigual. E a gente celebra um pouco isso com esse projeto, né, que está em andamento. Né? A gente só pensa nisso chegando nas escolas, né, com uma imaginação de ver um retrato, uma professora narrando a experiência de um primeiro fotógrafo no sertão, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, como José Zelino, um professor criando uma escola dentro da casa dele, em plena cidade do Rio de Janeiro, um outro lendo jornais dentro da senzala, com recorte de jornais. Isso tudo está nessa enciclopédia. Então, ajuda a repensar esse cotidiano politizado, esse cotidiano de muita dor, né? De muita desigualdade, mas também de muita esperança, de muita utopia. Então, essa reflexão que eu deixo aqui, e lembrando, como já me lembrou, né? A única brincadeira que eu ia fazer, já, é que a gente ainda está em abril de 2021 e a gente já está pensando em 2022, com certeza é um importante, mas a gente ainda precisa atravessar esse 2021 com menos letalidade policial, com menos morte, enfim, emprego para todo mundo e melhores condições de vida, né? A gente já está no mês 4 ainda, né, de 12 meses, mas é fato que a gente tem que pensar lá no futuro, né? E o futuro pode ser amanhã, né? Que é quarta-feira, como é também o futuro de 2022, o ano que vem. Em primeiro lugar, então, para encerrar agora, eu tenho que fazer a declaração de amor, não tem jeito. Eu adoro essa mulher que se chama Lilia Schwartz, além de uma grande amiga, é uma pessoa hoje que está construindo uma forma nova de se comunicar com as pessoas, vencendo as próprias limitações. Eu sou testemunha de que não é simples o que ela faz, não só no Instagram, como com facilidade, com muita dificuldade ela conseguiu vencer e postar textos quase diários. Essa sua disposição, Lili, para fazer com que as pessoas reflitam o que o Brasil está vivendo agora e a sua integração com o momento histórico brasileiro na forma dos seus vários livros que você vem publicando. Claro que nós temos que parar e falar: nós amamos Heloísa Starling, que se eu não falar que eu amo a Heloísa Starling, ela me mata amanhã cedo, entendeu? Então nós amamos você, Heloísa Starling, muito. Que a Heloísa é uma pessoa fundante também nesse processo todo que o Brasil está vivendo. E eu tenho a alegria de dizer que a Heloísa foi a primeira convidada do projeto Sempre um Papo, lá em 1986, quando eu lancei Os Senhores das Gerais. Mas desculpa falar isso tudo, é só para demonstrar a minha gratidão como leitor pelo seu trabalho. Obrigada, Afonso. Acho que a gente tem que dizer a mesma coisa, né? O Afonso está aí há quanto tempo animando a cultura, fazendo festivais, né? Fazendo esses debates. Eu aprendo muito com ele. Agradeço demais. Ele quase vai me fazer eu ficar sem fala, né? Eu sou, como eu disse, a historiadora, pesquisadora e antropóloga branca desse projeto, porque eu acho que o racismo é uma questão que tem que contar com protagonismo negro, como a gente vê na enciclopédia, como vocês viram aqui, as brilhantes falas do Flávio e do Jaime, mas ele é uma questão da agenda brasileira. Eu tenho para mim que é da agenda brasileira, e tenho para mim também, e acho que isso que meus livros tratam, como o racismo foi uma criação dos brancos, a escravidão foi uma criação dos brancos, o racismo científico foi uma criação dos brancos, as teorias de branqueamento, claro, foram uma criação dos brancos. Então, acho que é essa nossa parte. Também queria destacar, quando a gente fala que precisamos de muitas enciclopédias, por que essa tem que estar na frente, na minha opinião? Porque nós chamamos a população negra no Brasil de minorias, e elas são minorias, mas só são minorias na representação. Porque quantitativamente estamos falando de maioria. Se nós pegarmos os dados do IBGE, né, e juntarmos a população preta com a população parda, como nos ensina o professor Edson, estamos falando de 54,4% da população brasileira. Portanto, são maioria, né, e maioria totalmente subrepresentada. Então, nessa enciclopédia, nós temos o quê?
projetos de letramento, projetos de liberdade, ou seja, são populações que nunca foram passíveis, sempre lutaram. E acho que, para terminar aqui, né, nós falamos tanto aqui de que nós falamos de pessoas mortas, mas para celebrar a vida, eu sempre lembro de uma fala do nosso querido Krenak, que uma vez respondendo para mim, ele fala, como vocês, ele diz, vocês ocidentais, não sabem celebrar a morte, fazerem rituais de morte, vocês tão pouco saberão lidar com a vida. Então nós estamos, como o Flávio falou, num ano de tantos lutos, né? De tantas mortes, de tantas pessoas que nós estamos perdendo, né? E temos um governo que não sabe falar de morte, não entra num hospital para mostrar a sua identificação, a sua empatia com tantos brasileiros. E enquanto nós não acharmos que a morte é daquele outro, nós não saberemos lutar pela nossa vida. Então, a enciclopédia traz, sim, mais de 500 vidas de brasileiros que morreram, mas que, com o exemplo de vida deles, eles ensinaram para a gente o que é a vida, né? Estamos falando aqui de ancestralidade, estamos falando de exemplaridade, né, na luta pela liberdade, né? Então, enfim, nunca precisamos tanto dela, né? Nunca precisamos falar tanto da vida nesse momento que nos enfim, que nos oprime com a morte, né? Bem, gente, muito obrigado. A gente falou hoje sobre o livro Enciclopédia Negra, de Lília Schwartz, Jaime Laureano e Francisco dos Santos Gomes. Desliguem essa live, por favor. Francisco dos Santos Gomes? Flávio, desculpa, Flávio. Por que eu tirei Francisco? Além de matar vários personagens da história, da nossa contemporaneidade, agora você mudou o nome do Flávio. Ô, Flávio, já que o resto a Lili vai ficar uma semana me gozando agora por causa disso. Flávio dos Santos Gomes, eu estou dizendo do Flávio. Gente, comprem o livro da Companhia das Letras, e que seguramente eles já disseram aqui que vai virar série, minissérie, televisão, já confirmaram tudo, vai dar documentário, vai virar volume 2, vai virar livro infantil, eles já confirmaram. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.